Bom dia, então, aos amigos e às amigas que participam da nossa reunião sobre inteligência, do grupo de estudo sobre inteligência. Eu, nós examinamos na semana passada, nós tratamos na semana passada de um tema que, a mim, parece que ele tem se apresentado de forma recorrente nas nossas discussões e que talvez a gente pudesse retomar esse debate, por mais que ele pareça ser bastante singelo e elementar. Eu considero essa discussão muito relevante para seguirmos adiante, então, nas nossas discussões sobre, então, linguagem e razão, que é talvez o último enfoque do debate que a gente precisa fazer para cumprir aquela proposta inicial do grupo de estudos, que é tentar responder aquelas três perguntas: como é possível entender algo, como é possível pensar sobre algo, e como é possível, então, falar sobre o que pensamos, do que entendemos? Nós estamos examinando agora, então, essa pergunta intermediária, que é como pensamos. A questão do entendimento, poderia e deve ser colocada em ordem nas nossas discussões, mas para avançar além daquilo que foi tratado aqui no grupo de estudos, seria necessário ingressar no âmbito das ciências da natureza, do organismo em si, né? Não é o nosso propósito. Então, reconhecer apenas que o organismo humano é um complexo de inteligência natural, isso serve então como um ponto de partida e como algo que pode ser dado como a resolução da primeira questão da pauta dos nossos estudos. Mas o que me parece que continua sendo uma dificuldade para ainda ser colocada em ordem, ser enfrentada nas nossas reuniões, é o problema da empiria. Daquilo que nós tratamos sobre o ponto de vista da nossa razão, do nosso intelecto, do nosso sistema de inteligência que permite ao ser humano pensar, então, de que forma esse complexo de inteligência, então, trata de um tema que, na abordagem que fazemos aqui, me parece, deva ser colocado no âmbito da metafísica empírica. Por que tratar, então, essa questão no âmbito da metafísica empírica? Porque a metafísica empírica é a que nós utilizamos agora, atualmente, para pôr em ordem o mundo da nossa existência, o mundo que nós nos colocamos enquanto seres inteligentes e pensantes, para tratar então de nós mesmos e para tratar do universo onde nós estamos inseridos. Então, reconhecer que é necessário colocar em ordem a metafísica empírica é tentar construir uma ponte entre esse organismo racional, um complexo de inteligência que a natureza produz, então, no âmbito da natureza, é constituir uma ponte, então, entre esta racionalidade que esse organismo possui e o mundo da natureza com o qual ele se comunica. Então, a metafísica empírica é a ordenação das relações racionais dos indivíduos que ele faz uso para tratar do ambiente, então, da natureza em qual ele se reconhece presente. Bom, qual é o problema que nós estamos enfrentando? E eu acredito que conversando depois com a Irene e também com a Cibele e com a Dinara, a respeito das discussões que nós estamos fazendo aqui, eu percebi que talvez o grande problema que nós estamos enfrentando aqui no grupo de estudos é entender uma dualidade racional que precisa ser posta em ordem para então conseguir estabelecer uma separação nessa metafísica empírica com a capacidade que o indivíduo tem de pensar daquilo que ele pensa. Vocês percebam que nós tratamos de temas diferentes quando falamos assim. Por quê? Porque se o indivíduo tem capacidade racional, tem a capacidade de pensar sobre qualquer tema,
desde a metafísica pura, a metafísica empírica e infundada, que aí resulta da sua capacidade de imaginar, e por isso, sabe, a importância de nós discutirmos estética, que a estética está nessa metafísica, então, não fundada, ela é produzida a partir da competência que a razão tem de sonhar e de imaginar, e, portanto, produzir um mundo a partir destes sentidos humanos, né? Mas eu preciso estabelecer ainda no âmbito desta metafísica empírica, desta metafísica que trata então do mundo da natureza, a capacidade que o indivíduo tem de pensar, de sonhar e de imaginar, então poderíamos colocar todos eles no mesmo âmbito, né? Daquilo que ele sonha, que ele pensa e que ele imagina. Por quê? Porque uma parte desse universo ele reconhece quando faz esse exame, no âmbito do seu complexo sistema de inteligência racional, ele encontra uma parte desse universo gravada no seu espírito. Isso não ocorre por acaso. Isso ocorre porque esse indivíduo, que é um sistema de inteligência natural, produz um sistema de inteligência racional, recebe desse universo onde ele está inserido impressões desse universo e essas impressões são gravadas então nesse organismo. Então, quando ele vai tratar, quando o sistema de inteligência vai tratar desse universo, ele vai encontrar novamente, ele tem mecanismos naturais que permitem a ele então voltar lá nesse universo e encontrar essas gravações. É a matéria impressa pelo universo por meio das sensações que resultaram em sínteses de inteligência do mundo da natureza. Eu peço desculpas aos amigos, eu estou com uma irritação no final da primavera, que às vezes eu tenho um pouco de tosse. Mas então, vocês vamos voltar então aonde eu estava tratando desta questão. Quando este sistema de inteligência, então, volta a tratar do sistema de inteligência, ele precisa identificar, então, nesse complexo sistema, uma parte desse sistema que permite pensar sobre tudo, e não apenas pensar sobre esse universo, mas também imaginar, sonhar e produzir ideias a partir dessas competências. Então, esse sistema de inteligência tem essa competência, mas quando ele se volta, então, para tratar daquilo que ele trata sob o ponto de vista do mundo da natureza, ele vai conseguir retornar ao sistema e encontrar gravado nesse sistema um conjunto de dados que são memórias ou sínteses das impressões que o universo produziu nesse organismo por meio das sensações. Então, a metafísica empírica, quando nós falamos em metafísica empírica, nós estamos tratando dos mecanismos racionais que esse sistema de inteligência possui e que permite, então, retomar essas memórias a partir destas impressões que produziram sínteses do organismo. Então, uma parte da metafísica empírica, ela tem por fim, então, pôr em ordem esse sistema. E de que forma o indivíduo conseguiria pensar sobre o universo da sua existência e sobre as memórias produzidas no universo da sua existência, se ele acessa, tal qual acessaríamos um livro, e que poderíamos ir em uma determinada página do livro, se ele antes de fazer isso não colocar em ordem esse conjunto de memórias, tal qual nós colocamos ideias nas páginas de um livro, para estabelecer relações entre um determinado momento do desenvolvimento daquele sistema e um determinado ponto de chegada. Então, a metafísica tem por finalidade, tal qual faríamos se fôssemos produzir por meio de um livro, estabelecer a ordem das letras, das palavras, das frases, das orações, dos capítulos e depois da obra toda. Então, a metafísica, quando eu falo de metafísica empírica, eu estou falando dos meios racionais produzidos por esse sistema de inteligência para colocar esses dados em ordem. A filosofia tradicional sempre fez uso de duas categorias de inteligência que fazem parte da base dessa metafísica, que é uma metafísica pura. Ou seja, este sistema de inteligência, quando retomar então os dados empíricos do mundo da natureza que estão impressos nesse organismo por meio das sensações, ela vai tentar colocar então esses dados em ordem no tempo, ou seja, cronologicamente, tal qual é possível imaginar que tenham ocorrido depois que se retoma essas sensações,
e distribui eles também dentro do espaço. Então é um sistema de inteligência que, a metafísica é o sistema de inteligência que permite, quando o indivíduo retoma os dados constantes das suas memórias, que ela ordene essas memórias no tempo e no espaço. Então, quando eu falo da metafísica empírica, ou quando eu falo da metafísica que é produzida, então, para pôr em ordem esse sistema, eu estou falando de um sistema de relacionamentos. Pensar é relacionar. Tudo aquilo que nós pensamos não passam de um conjunto de relações que nós produzimos a partir das nossas experiências sensíveis e da nossa capacidade de imaginar. Uma parte desse universo, então, que o ser humano produz a partir da metafísica empírica é um universo em que não passam de sistemas de ordenações de ideias no tempo e no espaço, algumas dessas ideias concordando com esses dados que foram produzidos pelo mundo da natureza e algumas dessas ideias que se jogaram para o âmbito dos sonhos, da imaginação, da capacidade de produzir ideias unicamente orientadas por ideias, ou seja, por relações produzidas a partir das sensações humanas. Então o indivíduo, quando ele trata, quando ele pensa, ele produz o mundo da sua existência. Ou seja, a metafísica empírica, ela põe em ordem no tempo e no espaço as sensações humanas, as impressões produzidas por meio das sensações humanas do universo fenomênico. Então, quando o indivíduo pensa sobre o universo, ele não pensa sobre os objetos. Ele pensa sobre as sensações que esses objetos produziram em si. Tanto que se o indivíduo, se nós todos aqui agora estamos olhando por um determinado objeto, se nós fecharmos os olhos, nós vamos continuar conseguindo pensar sobre esse objeto, mas agora não mais orientado diretamente pelo objeto e pelas nossas sensações, mas por aquelas memórias que esse objeto produziu em nós por meio das sensações. Então eu lembro do copo que eu tenho. Quando eu trago este copo aqui, eu sei que esse copo é diferente de outro, porque eu me oriento por meio de ideias que são memórias gravadas por meio das minhas sensações, das imagens que eu guardei desse copo nas minhas experiências. Tá certo o Immanuel Kant, então, que diz: todo conhecimento principia pela experiência. O conhecimento principia pela experiência. Mas o conhecimento depois avança para um outro sistema de inteligência, que é quando o indivíduo adquire a capacidade de produzir, então, agora um sistema de ideias orientado por seus conhecimentos. Quando ele se insere, então, no âmbito da ciência. Eu fiz essas pequenas considerações porque eu estou imaginando que fica muito mais interessante para nós não falar longamente, né? E discutirmos, então, aqui no nosso grupo essas ideias. Mas o que eu gostaria, então, para encerrar esse primeiro momento das nossas discussões, é dizer o seguinte: nós não conseguimos fazer isso. O que eu estou dizendo aqui, que nós racionalmente fazemos, é algo que está interditado para todos nós. Porque quando nós fomos produzidos no ambiente da cultura que faz aquilo que nós somos, aquilo que somos, o processo de constituição cultural dos indivíduos, do ser civilizado, faz com que ele abandone o âmbito da metafísica empírica orientado pelas sensações e rapidamente se insira numa metafísica empírica infundada, e uma parte dela fundada, orientada por sensações, porque o sistema civilizado ele precisa introduzir no mundo que nós constituímos e criamos a partir dessa competência racional que nos permite pensar, precisa que a gente invente um mundo que não tem relação nenhuma com a realidade, para que esse mundo passe a nos governar. Então, o processo civilizatório é um processo de separação do homem e a natureza. E a partir do momento que isso ocorre, nós nos acostumamos, durante toda a nossa existência, a nos orientar unicamente por esse ambiente cultural. E nós desaprendemos de concordar com o mundo da natureza. E, portanto, nós não conseguimos fazer essa ruptura. Porque essa ruptura, ao momento que nós fizermos essa ruptura, nós rompemos com o sistema que foi imposto pelo processo civilizatório. Então, eu estou dizendo, claro, eu não estou dizendo que isso seja impossível, é óbvio que não é.
Eu estou dizendo que não é possível, simplesmente pensando, resolver esse problema. Portanto, nós precisamos fazer um exercício. E o exercício que nós precisamos fazer para tratar desse assunto, ele tem a ver com aquela ideia que foi apresentada por Descartes. Nós precisamos voltar a pensar sobre as nossas ideias, sobre o que pensamos a respeito do mundo em que vivemos, sobre as ideias que formamos, inclusive, sobre nós, sobre os outros e sobre o universo, para verificar nesse âmbito desse sistema o que efetivamente nós podemos tomar por certo e o que efetivamente nós temos que admitir que não passam de ideias produzidas para nos enganar, nos iludir, nos submeter a um sistema que produziu aquilo que somos o que somos. Então eu acho que esse exercício ele é necessário. Isso não é um demérito a nenhuma pessoa, porque infelizmente nós precisamos resgatar a nossa competência racional para depois sim reconstruir toda ela a partir de um novo patamar. E aí nós vamos perceber aquelas questões que eu coloquei então na nossa página do grupo de estudos. A eterna dualidade que o indivíduo precisa tratar toda vez que pensa sobre algo. De que modo as suas ideias estão conectadas com o mundo da natureza e de que modo você precisa pôr em ordem essas ideias a respeito disso para que você possa pensar corretamente a respeito delas. Porque uma coisa são aqui, um tema é o que pensamos, a capacidade que temos para pensar sobre tudo. De que modo nós exercitamos essa competência. E outra é aquilo que é pensado, a matéria. Então, matéria e forma, natureza e cultura, ciência e conhecimento, ética e moral. Essa dualidade é a representação no âmbito do sistema de inteligência de um eterno problema que o indivíduo precisa tratar quando ele pensa sobre o mundo da natureza, de separar o ambiente daquilo que ele pensa, imagina e sonha, daquilo que ele sente, percebe e efetivamente tem memórias. É isso, então, a proposta, é essa, então, a proposta que eu faço, assim, para nós debatermos hoje no nosso encontro. Obrigado e perdão por me estender desse jeito, mas eu não consigo parar de falar depois que começo. O André já me alertou muitas vezes disso aí. A palavra, então, está com os nossos demais participantes. Tem que desativar o microfone. Desativar o meu também aqui para deixar. Ué? Eu abri aqui o microfone, senhor Paulo Leal. Eu abri o microfone e assim, ó, eu achei muito interessante o ponto que está. Eu retomei as leituras daquelas que foram colocadas ali no grupo, inclusive os artigos, né? O que eu quero dizer, assim, primeiro, peço desculpas por essa participação irrisória, sempre fica um mês, depois desaparece e tal, mas é uma situação que nós estamos vivendo aqui em função desse trimestre excepcional. Então, nós vamos encerrar o nosso trimestre excepcional agora no dia 11 de dezembro. E ontem já estávamos discutindo o futuro, ninguém sabe o que vai ser mais das universidades, né? Eu estou acreditando piamente que as humanidades estão desaparecendo da universidade. E que eu já sou um dinossauro por existência, agora vai ser por decreto, tá entendendo? Vai ser um sumiço disso. Então, voltar a falar de filosofia, voltar a ter esse ponto, bom, já é algo importante. Eu quero dizer o seguinte, só uma pergunta para tu, tá? O que eu entendo de tudo isso que tu estás falando e tudo que tu estás referindo, eu englobo em três questões, tá? Tu colocou assim, ó, o que nós temos que fazer? Como entender, como pensar e como falar a respeito disso. Acho que está na. O Valdeir falou assim: nós estamos no ponto 2, como pensar acerca das coisas, né? Eu coloquei a seguinte possibilidade. Nas três perguntas, nas três interrogações que colocas e tenta fazer o percurso, tem algo que está subentendido. Conhecimento é a primeira coisa. É possível conhecer o que se conhece e como se conhece, tá? Conhecimento. Bom, a partir do conhecimento, como é que eu comunico esse conhecimento a alguém? Linguagem.
Tá no ok? terceiro. Entrei na linguagem. Só um pouquinho. Conhecimento. Como é que eu comunico isso que eu acho que conheci? Não é nem que eu conheci, que eu penso acreditar que conheci, porque nós ainda não dissemos que conhecemos. Linguagem. Eu necessito de um discurso para comunicar isso. E a terceira coisa, a mesma linguagem que eu necessito para comunicar o que eu conheci, ela tem que ter uma relação entre, e aí vem o teu dualismo, entre o correto e o incorreto, que poderia ser entre o verdadeiro e o falso, se nós pegarmos a decorrência apofântica e não apodídica, ok? Então, tu está dizendo o seguinte, como conheço? Sim. Me demonstra o que tu conheceu. Bom, eu preciso de um discurso, uma linguagem para demonstrar isso. A impressão por si só não é a linguagem que demonstra. Eu necessito de uma linguagem. Quando nós entramos no problema da linguagem, da comunicação, aí eu começo a pensar o seguinte, ó, e aí vem a minha pergunta. De fato, nós estamos comunicando algo a respeito do mundo ou nós estamos comunicando algo a respeito especificamente da nossa experiência singularizada? Essa é a questão. Eu não sei, eu queria falar um pouquinho a respeito do que o Paulo falou, a respeito do que o Sávio colocou. Acho que para tumultuar mais ainda. Eu acredito, o Paulo aí, quem sabe, pode corrigir se eu estiver falando uma grande besteira, mas a questão da linguagem, as perguntas, o Sávio colocou, né, a linguagem como um pressuposto ali, né, com conhecimento e linguagem, né, das três questões. Eu não penso assim, sabe? Eu acredito que as três questões que o Paulo coloca, elas a gente ainda não chegou na linguagem, não é um pressuposto. Porque as três perguntas são para mim, são minhas, é eu comigo mesmo. Desculpe a frase errada, né? Mas é eu comigo. Eu acho que a linguagem ela vem num segundo momento, no momento posterior, e daí já ousando e te respondendo, vem no momento posterior em que eu vou utilizar a minha linguagem não para dizer o mundo, mas para dizer o que eu, naquelas três perguntas que o Paulo fez antes, né, analisando daquela forma, o que eu racionalmente, né, traduzir, vou colocar para fora daí através da linguagem, não o mundo, mas o que eu, né, a minha racionalidade. Então eu acho que a linguagem, ela nessas questões do Paulo aí, ela não é um pressuposto, é um pressuposto para nós, para a gente poder se entender, porque senão a gente não tem a telepatia, sei lá, telepatia também seria uma linguagem, mas enfim, não tem essa capacidade, né? Mas eu acho que a linguagem ela entra no momento posterior. Não sei se o Paulo acho que seria o mais adequado para responder. Eu estou me ousando aqui. André, eu acho que foste perfeito nessa observação de que nós não estamos ainda conversando um com o outro, embora estejamos fazendo isso, mas a proposta é ficarmos unicamente investigando a nós mesmos. Por isso, até que você fez uma observação, disse que no grupo de estudos, quando disse, olha, nós não estamos examinando nada a não ser a nós mesmos, né? Ou seja, nós estamos tentando nos entender. E quando pensamos, é um processo subjetivo. Eu penso, portanto, penso enquanto indivíduo. Meus pensamentos são apenas meus. Eu posso depois tratar deles de um outro modo, mas nesse momento, como pensamos, é uma pergunta que estamos fazendo a nós mesmos. Embora você trabalhe ela, você trabalhe ela no plural, né? Daí, quem sabe isso dá a intenção de que você está falando com a coletividade, né? Como pensamos. Na verdade, é como eu penso, né? Como que o meu pensamento é formado. Então, eu acho que... E daí outro problema que eu vejo também voltando um pouquinho para o Sávio, a impressão que eu recolho do mundo é uma impressão que é parcial, né? Eu não recolho a totalidade, eu não tenho nem capacidade para isso. E o que eu boto para o mundo, através da linguagem, o que eu devolvo, também é imparcial. E quem recebe também vai receber de forma imparcial, porque a linguagem também é imparcial. Então, é um caos, né? A questão toda é que quando eu falo, aí o Sábio Em fez uma resumo, é um observação. caos.
O sábio acho que fez uma observação bem importante, que quando eu falo sobre o mundo, eu não falo sobre o mundo, eu falo sobre as minhas sensações, sobre os meus sentidos. Porque se o mundo foi produzido em mim por meio do meu sistema de inteligência, quando eu trato ele por meio da linguagem, eu trato das minhas sensações e não do mundo. Por isso a importância desse tema. E aí eu quero só fazer uma pequena observação, que ela é muito relevante. Nós não estamos tratando da linguagem. Por que não estamos tratando? Tentamos. Tem as reuniões que nós fizemos aqui no grupo de estudos há uns 3 meses atrás e que nos aventuramos dar por resolvida essa segunda questão para tratar da linguagem. E ao tratar da linguagem, nós nos demos por conta que nós não deveríamos ter saído ainda do ponto anterior, e por isso voltamos e estamos nele. Então, quando a gente fala dessa competência subjetiva que permite os indivíduos pensarem, nós estamos unicamente tentando inventariar os processos formais e materiais desse sistema. Olha aí novamente a dualidade. Por quê? Porque se o sistema de inteligência pensa, ele tem matéria. Que matéria é essa? Bom, são conexões nervosas, são células táteis, gustativas, ou seja, tem um conjunto material imenso nesse sistema, né? E ele vai fornecer dados, que são as experiências, que são a vida que os indivíduos tiveram. Então, esse sistema de inteligência tem matéria. Ele precisa falar sobre ela. Olha, falar, claro, estamos dialogando sobre isso, né? Não estamos tratando da linguagem, da fala em si, mas ele precisa tratar desse assunto. Então, primeiro, há um sistema que tem matéria e há um sistema que tem forma. Bom, agora quando eu digo que ele tem forma, eu não estou mais falando das conexões nervosas. Não, agora eu estou tratando das relações que todos eles têm um com o outro para permitir que o sistema funcione. É como falar de um computador. O computador tem um software, tem um sistema de relacionamentos que simplesmente vai passar instruções de como abrir e fechar portas de transistores, que vai produzir impulsos elétricos, sensibilizar um HD e sensibilizar o fósforo, agora já não é mais fósforo, das telas de vídeo, para produzir um sinal luminoso que concorda com uma relação elétrica gravada num determinado ponto de um objeto. O ser humano é um HD. As ideias são o software. Você não pode confundir as instruções que você dá para um processador ter acesso a essas duas informações com as informações. Então nós temos matéria e temos forma. Para mim, o exemplo mais perfeito assim, ó, da racionalidade humana, mais refinado já produzido até hoje, seria como se eu dissesse para vocês agora aqui, ó, eu vou mandar para vocês todos uma fotografia de um objeto que eu tenho aqui. Eu não mando o objeto para vocês. Vocês absolutamente não recebem nada, a não ser uma combinação entre 0 e 1, né? Agora, lá na base tem combinação entre 0 e 1, que vai permitir que vocês depois reproduzam no equipamento, novamente ligando exatamente as mesmas relações no sistema elétrico, e ele vai apresentar para vocês uma informação que eu tenho aqui. Então, o que eu mando por meio da internet para todo mundo? Eu mando instruções binárias. Essas instruções são o quê? São apenas informações, relações. Mas elas tratam do quê? De algo que foi produzido pelo mundo da natureza. Essa fotografia surgiu por meio de impressões produzidas por uma lente fotográfica num sensor elétrico. Então o ser humano poderia ser comparado, mal comparando, obviamente, é uma máquina fotográfica, um computador, uma película que recebe gravações luminosas e que guarda dados a respeito de informações do mundo da natureza. Então, quando tratamos da competência que nos permite pensar, a pergunta é unicamente esta, e nós não podemos seguir além disso. O que ocorre nesse sistema de inteligência que permite que esse sistema de inteligência produza um sistema de relações que depois, quando ele voltar para esse sistema de inteligência, esse sistema de inteligência voltar a se comunicar com o mundo da natureza, estas relações concordam com as informações que foram produzidas pelo mundo da natureza. Então, quando eu faço uma experiência e produzo num relógio atômico um contador que me permite refinar o conceito que eu tenho de tempo, eu estou apenas utilizando um sistema de referência mais refinado
de uma informação produzida pela matéria do átomo, que são as mudanças de posição entre duas camadas desse elétron. Então vocês percebam, quando eu falo da mudança de posição desse elétron, eu estou tratando de um dado que trata da matéria. Quando eu falo de uma posição entre uma camada e outra deste átomo, eu estou tratando de um sistema de ideias. Então, quando pensamos, todos os nossos pensamentos, com exceção da matemática e da geometria pura, os deuses da ciência, então, né? Toda vez que nós tratamos do nosso pensamento, sempre, senão eu estarei me enganando. Eu preciso saber de onde eu busquei a matéria e como eu estabeleci a forma. Se eu não fizer isso, eu estou sendo um trapaceiro de mim mesmo. Por isso que eu faço a crítica aos ceticistas. Porque os ceticistas, eles tratam o mundo das relações que eles produzem sem prestar contas do mundo da natureza, onde eles foram buscar as relações. E como eles não conseguem justificar as relações, eles dizem para o indivíduo, então você não tem capacidade racional, é impossível conhecer. E ele dá uma volta lá, troca de capa e depois volta. Irmão, vou te revelar a verdade. Siga-me que a verdade está comigo. O ser humano sempre, tudo que o ser humano faz no universo da sua existência é com o objetivo de dominar uns e os outros. É da natureza humana. É por isso que é importante a cultura humana para interditar certos sistemas. Porque a natureza nos dá duas instruções que nos coordenam e nos governam e nos submetem. Você deve buscar sobreviver a qualquer custo. Você deve se reproduzir permanentemente. Em duas instruções que estão na base do ser humano. Então, o ser humano, quando ele usa desses sistemas ideológicos, que a própria filosofia cumpriu esse papel, ainda cumpre intensamente esse papel, é para criar mecanismo de dominação. E o indivíduo que não disser aonde está a matéria dos seus pensamentos e de que forma ele organiza a matéria dos seus pensamentos, se ele não faz isso, ele ainda não dominou esse sistema, e se ele faz uso desse sistema com o objetivo de enganar alguém, e começa enganando a si mesmo. Desculpe a radicalidade da fala, mas é isso, não tem como mudar, é esse o ponto de partida. E estabelecer, dominar esse sistema é ter controle sobre o ser humano. É o único modo de ter controle. Paulo, eu agora pensando, eu estava tomando uma limonada que eu acho que devia ter alguma psicotrópico junto com o limão, mas porque eu viajei agora. Mas pegando o link voltando no Sábio, hoje eu estou com o Sábio. O Sábio falou a respeito da questão da linguagem, né, e da nossa incapacidade, no meu ponto de vista, de fazer uma linguagem perfeita, beleza. Agora, eu queria te perguntar assim, o pensamento, ele consegue ser um pensamento perfeito no sentido de correspondência? Matemática, geometria pura. Tá, Dos tudo bem. elementos Fora de isso, Euclides, vamos lá para tá, os tudo elementos de bem, tá, Euclides. mas é Ponto. só esse, né? É Porque algo que não eu tem vejo parte assim, nem grandeza. a Linha tem impressão... comprimento, não tem largura. É Ah, perfeito. tudo bem, claro. Mas é só esse, por quê? Porque a impressão que eu retiro do mundo é uma impressão que é parcial, é Sempre. equivocada, sempre. Orientada. Ela está sempre orientada Orientada, por um isso, sistema de perfeito. inteligência. Eu vou construir meu sistema o meu pensamento de acordo comigo, com o meu método, com o que for. A partir do momento que eu quero fazer esse vínculo novamente com o mundo exterior, vamos tratar assim, ele também não vai ser mais perfeito. André, a primeira questão é romper com as ideologias. Não, Reconhecer eu as nem ideologias, tô, elas nem existem, são cheguei, importantíssimas, não, mas nem romper com cheguei elas no a âmbito falar, da racionalidade. mas nem toquei em ideologia, eu estou falando da correspondência entre a impressão que vira um pensamento e o meu pensamento que vai ser correspondido agora com um objeto do mundo. Sim, é uma ciência, aí tu produz uma ciência. É o teu sistema de inteligência que Falha. é uma ciência, a ciência empírica, ela, até hoje não tem um único dado. Vocês sabem que até hoje é impossível, vou dizer mais uma vez, por absurda que seja a hipótese que eu vou levantar, é impossível a ciência dizer exatamente qual o momento em que a Terra completa um dia em torno do próprio eixo.
Porque todas as referências que a astronomia utiliza para estabelecer as relações que permitem apontar o exato momento, ela está relacionada a uma estrela, ela está relacionada a um outro astro, e por menos que essa estrela se movimente no universo, quando a Terra completar uma volta em torno do próprio eixo, a estrela já não está mais no mesmo lugar. Então, isso não pode causar perplexidade nenhuma. Isso não significa que a gente não tenha como racionalmente dizer o que é um dia. Óbvio que a gente diz. O problema é estabelecer um critério no âmbito das ciências da natureza que seja irretratável. Isso não existe. Isso a filosofia já reconheceu e não temos mais motivo algum para voltar a tratar a respeito disso sem perda de tempo, porque está superada essa questão. Nesse aspecto, embora sonegando uma parte da discussão, os céticos têm razão. Não é possível conhecer. Não é possível conhecer. Eu quero só dar uma colaborada. Eu acho fantástico essa luta, como vou dizer assim, hercúlea que vocês executam contra o ceticismo, né? E eu gosto de ver que na base de toda a formulação teórica de vocês está a pergunta do ceticismo, ou seja, ele é o impulsionador dessa busca toda, né? Eu lembrei aqui de um quadro do Bruegel, não sei se vocês conhecem, um quadro do Peter Bruegel, que é a parábola dos cegos. São 3 cegos de mão dada assim, e um está puxando o outro. E o primeiro que é cego não diz para o segundo que é cego, que também não diz para o terceiro que é cego. Então aquilo são 3 homens vagando a esmo. É brilhante a metáfora acerca da condição humana. E eu utilizo muito isso na estética para relacionar essa questão da estética com a racionalidade. A gente vai bater um papo sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: onde é que eu tentei chegar com a pergunta? Porque eu sou capcioso, né? Eu trabalho na universidade, de vez em quando eu faço uma pergunta capciosa para saber como é que está pensando aquele interlocutor e como é que ele está me interrogando. A ideia que está por trás disso é a seguinte, Paulo: independente de nós falarmos ou não que a linguagem é subsequente, para que nós possamos comunicar aquilo que nós queremos comunicar, nós temos que estabelecer um critério único e universal, básico para todos. Então, aqui é a língua portuguesa. Eu estou entendendo o que tu estás falando, tu está entendendo o que eu estou falando, o André está entendendo e os demais também estão entendendo. Acontece quando nós caímos no mundo, tábula rasa, nascimento, ser lançado no mundo, puf, sem escolha e desejo. Foi lançado, arqueiro zen, aquela flecha. Quando você começa a ser adestrado, tu começas a ser adestrado pelas impressões causadas àquilo que estão ao teu entorno e ao teu encontro. Tu não encontras o mundo natural. Tu acreditas que encontra. Tu encontra uma representação do mundo natural. E essa representação, ela é uma representação edificada, consolidada e materializada cultural, a partir do registro, da herança que tu recebeu. Só um pouquinho. Entramos na cultura. Então, aí você pega, vai no dicionário, que é o legal de ver isso é no dicionário. Essa palavra significou o quê? Quando é que ela nasceu? Ela nasceu no século XV. E como é que ela foi evoluindo? Pelo uso, pelo modo como foi sendo empregado por um literato, por então. Bom, o que significa isso? Que cada vez que ela recebe um tour de force, ou seja, que se acrescenta algo a essa palavra, significa que tu acrescentou uma perspectiva de mundo, ou seja, mais uma faceta, como eu digo na estética. Perspectiva é conceito estético, não é conceito de filosófico, foi surrupiado pela filosofia, entendeu? Mas começa com Masaccio e Giotto, quando promovem o furo na parede e abriram aquela tela e descerraram. Ei, o que é isso? Tem um buraco na parede? Não. Isso foi colocar tridimensional ali para funcionar. Profundidade, altura e largura, entendeu? Mas como se faz isso na parede, se a parede é reta? Isso é uma ilusão de ótica. Então, a concepção que eu levanto é a seguinte, ó: o que nos garante, e por isso eu chamei a linguagem, pode ser a linguagem poética, pode ser a linguagem ficcional, pode ser a linguagem da literatura e pode ser a linguagem filosófica. A questão é, qual é o critério que me garante que eu não estou na linguagem ficcional, tampouco na representação ilusória, quando estou a falar das coisas do mundo e das coisas que me envolvem e me circundeiam? Por exemplo, eu tenho uma imagem do sábio, mas não é o sábio. É uma representação do próprio sábio.
que eu que convivo com esse cara há 60 anos, ainda não acredito nela. Eu duvido, hein? Eu duvido que ele seja assim. Então, como é que eu tenho esse critério para conseguir estabelecer este alcance que vocês estão dando, sem passar por neurologia, sem passar por película do cérebro, sem passar por estudo de neurônio, que eu acho que hoje quem responde isso para a gente, assim, num modo muito, muito profundo e também lindo de se ver, é o Nicoleles, por exemplo. Eles estão nessa pegada. Eles acreditam que tem uma matéria ali e pode ser aplicada. Mas como? Porque se encontra as mesmas matérias em determinados corpos e eles não produziram inteligência. A base de tudo isso, e aí afirma a minha convicção, né? A partir da experiência, a base de tudo isso parece estar o movente, né? Aquilo que impulsiona é a necessidade. Porque se eu tivesse assim, o que é o homem hoje? Eu diria, olha, uma definição de homem que hoje me agrada, amanhã pode não me agradar mais, é que o homem é um fracassado no seu projeto animal. Mas se ele é um fracasso no projeto animal, porque todos os outros estão em harmonia, nós não estamos. Nós somos os únicos deslocados que tem que entender o mundo e os demais. Então isso é um fracasso animal. Sim, mas aonde é que se deu o rompimento dessa animalidade, que nós continuamos dizendo, não, o homem é um animal racional. Me determina a porcentagem da racionalidade, então, já que tu sabes tudo isso, se é 20%, se é 90%, se é 70%, aonde ela se localiza? Então, enquanto o projeto animal em sintonia, sou um fracasso. Bom, se eu sou um fracasso, criou-se uma necessidade. E eu virei artifício. Então, eu sou a minha obra de arte, ou seja, eu sou o artifício mesmo. Inclusive, o ato de pensar é um artifício humano. E a gente acha que foi concedido, que é. Me diz quem concedeu, da onde que veio. Tu entendes? Então, metafisicamente falando, o que é pensar a liberdade se eu não consigo agarrá-la como um conceito? O que significa pensar Deus, por exemplo? Essa totalidade, se eu não consigo abarcá-la no pensamento, e todo o resto das coisas que se tornam objetiváveis e materializadas no mundo fenomênico, como a gente está falando, eu consigo colocá-la no pensamento. Mas o meu pensamento não é um pensamento universal. Ele é somente um artifício para que eu consiga transitar nesse mundo dificultoso. Desculpa aí, é por aí. Perfeito, Sérgio. Eu acho que não tem colocar nem tirar da tua fala. Mas eu ainda acho que essa conclusão que você trata, ela está abarcada nas discussões que nós estamos fazendo aqui no grupo. Porque uma das conclusões que nós colocamos aqui, só para... Não vou... Né, já falou suficientemente sobre esse tema, não tenho o que acrescentar a ele. Eu apenas diria o seguinte, que quando nós falamos, que dizemos que o homem... Eu uso a palavra inventar, a Cibele me chamou a atenção, eu acho que ela tem razão. Isso choca um pouco e as pessoas resistem, então, a aceitar. Mas quando eu digo que o homem produz o mundo da sua existência, que ele não é real, ele é apenas um conjunto de ideias que ele utiliza para pensar sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, isso é dado por superado. Então, porque como ele faz isso, aí nós teríamos que entrar na psicanálise, teríamos que fazer outras investigações sociológicas, antropológicas. Por exemplo, eu discordo quando tu diz que o ser humano é um animal fracassado. Uma parcela considerável, os seres humanos civilizados são fracassados. Os meus irmãos em Biá-Guarani que estão ali, eles estão em absolutamente harmonia. Animalmente eles são, aliás, é a parte mais vitoriosa que eu já vi da animalidade humana. Está ali. Então, é uma abordagem que tu fazes, mas sob o ponto de vista do ser humano civilizado. Por isso que eu disse, a civilização é uma produção ideológica que nos submete a um universo que não é mais nosso. Ela nos separa do mundo da natureza. Perceber? É essa a questão. Então, eu concordo plenamente, sabe? Só penso o seguinte, eu gostaria de dizer, nós não podemos nos inventariar sobre essa discussão que nós traríamos o universo todo para dentro do nosso debate e a gente jamais conseguiria chegar a lugar algum. Então, eu proponho o seguinte, vamos reduzir, se nós temos isso como presente entre nós, então não vamos mais tratar disso, a menos
que a gente imagine ser possível resolver isso, que não é resolvível. Agora, explicar como se dão os processos que permitem que isso ocorra, isso é uma obrigação nossa. Isso não é impossível. Isso não depende mais da linguagem, mas do entendimento, de como nós entendemos como esse complexo sistema funciona. Então, a meta aqui não é explicar como tudo isso chegou a ser o que é. Aí vamos ter que retornar. Eu, por exemplo, trato disso de uma forma, coloquei para mim de um modo que eu encontrei as respostas que para mim resolvem as minhas angústias e, portanto, não me chamam mais a pensar sobre isso. O grande problema do indivíduo civilizado é que ele é um ser histórico. Ele é um ser histórico, ele precisa de uma versão da sua própria existência. O indivíduo nasce angustiado em explicar a si mesmo e, portanto, produzir uma história de si mesmo. Por isso a necessidade de saber o nome do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. O ser humano atual não tem preocupação alguma em saber o que os seus bisavós, seus avós legaram culturalmente para ele. Ele precisa apenas colocar dentro de um armário, dentro daquela compartimento da sua historicidade. E para mim, eu tenho o seguinte, que a grande tarefa do ser humano atual é voltar, então, à discussão da sua ancestralidade. Então, se nós retomarmos pela noção de ancestralidade, todo esse dilema que tu apresenta aqui desaparece, sabe? Esse dilema só existe porque somos seres históricos. O grande problema da sociedade atual, essa guerra de ódio, é porque são disputas sobre os papéis que são atribuídos a uns e outros nesta historicidade. Então, nesse âmbito de constituição dos sonhos e do universo humano de heróis e bandidos, está em disputa os papéis que cada um deve ter nesse mundo da existência de todos. Se os seres humanos estivessem preocupados com a sua ancestralidade, nada desse debate teria sentido. Então, proponho que a gente faça um esforço, é difícil, muito difícil, de não nos aventurar nessa discussão, porque traz um universo muito amplo de debate e a gente se perde. O que nós já estamos tratando é difícil, imagina tratar de cada universo produzido por cada indivíduo, porque todos os indivíduos do planeta, cada um tem um mundo. Nenhum desses mundos é igual um com o outro. E se a gente trouxer o nosso só, então a gente atrai todos os outros mundos desse universo para fazer comparações e não vamos encontrar critérios. A não ser com determinadas técnicas estatísticas que a sociologia, a antropologia, né, e a psicologia constroem para tentar tirar um humano médio e conseguir tratar com ele, né? É o que nós fazemos hoje. Mas eu acho que nós temos que tratar com a totalidade, não com a média de ninguém. E se a totalidade de uma parte já é um universo, imagina trazer a totalidade de todos, né? Sibeli, Dinara, Irene, Alexandre, queridos amigos e amigas aí, vamos lá. Bom, eu já havia comentado contigo meus dilemas do início da semana, né? E que na verdade eu ainda estou tentando colocar, me reformular naquele primeiro momento em como percebemos a natureza. E daí eu até te coloquei, eu não confio mais sequer nos meus sentidos, né? Eu posso ouvir algo, no entanto, pode ser tanto um estampido de uma arma de fogo, como pode ser um pneu furando, e como é que eu vou criar uma memória a partir de algo que eu não reconheço no mundo de forma absoluta. Então, eu ainda estou me abstendo das discussões posteriores, porque estou tentando me ressignificar a partir dessa ideia. Ainda não confio nos meus sentidos. E se eu não confio neles, quanto menos poderei confiar na memória que eles me trarão, a não ser naquela memória coletivamente ajustada, vamos dizer assim, ou criada, ou inventada, que é uma palavra que, como tu disseste, eu não gosto muito, mas enfim, ela cabe
Mesmo que eu não goste, ela cabe na situação. Então, é só isso que eu ainda tento me reconstruir. Bom, Alexandre, Eu estou ouvindo também, aprendendo aqui várias coisas novas, né? Eu lembrei da frase essa de quando Pedro fala sobre Paulo, mas fala sobre Pedro do que sobre Paulo, né? E Paulo, tu referiste sobre a psicanálise, né? É incrível como a psicanálise pode colaborar com esse debate, né? A própria noção das defesas, né, psicanalíticas, olha a defesa narcísica, por exemplo, né? Quando a pessoa projeta a própria imagem em razão de dificuldades nos primeiros anos de vida e o quanto isso tem a ver justamente com essas discussões filosóficas, né? Com a projeção da realidade, com a sua compreensão dentro do mundo o quanto essas questões psicanalíticas, né? O quanto são importantes, assim, né? Não sei de que forma a filosofia trata isso, essa relação com a psicanálise, mas aqui me lembrei das defesas, assim, todas as defesas, né, que são trazidas, e mais especial a questão do mito de Narciso, né? Eu acho que ela explica muito a nossa ignorância, a nossa dificuldade de compreender o mundo ao nosso redor, né? De uma forma patológica, daí, e traumatizante, claro, né? legal, perfeito. Eu gostaria só de fazer uma observação sobre uma questão muito importante antes que eu me esqueça, pautado por essa questão feita pelo Sávio antes. Depois, eu, talvez eu gostaria de dizer uma palavrinha só sobre o que o Alexandre fala agora, mas a questão da linguagem. Por exemplo, Descartes. Quando Descartes introduz, nas primeiras palavras que Descartes utiliza, quando vai falar no discurso sobre o método, ele diz assim: todo indivíduo se julga suficientemente dotado de bom senso ao ponto de não precisar pedir emprestado nada a alguém. Eu resumo dessa forma, né? O que ele diz quando ele usa a palavra bom senso? A palavra bom senso, que é utilizada na língua portuguesa hoje, tem um sentido completamente diferente da utilizada por Descartes. Descartes teria dito, se fosse escrever hoje novamente essa introdução, ele teria dito: todo ser humano se sente suficientemente dotado da capacidade de entender as coisas, de modo a jamais imaginar que seja necessário pedir algo emprestado a alguém para isso. É capacidade de entender, não bom senso. Então, eu acho que essa questão da linguagem, inclusive na releitura dos clássicos, elas precisam ser retomadas, ser consideradas. E uma outra questão fundamental, a linguagem cifrada que Descartes faz uso na sua obra, em função do fato de que ele havia produzido esse trabalho 3 anos após a retratação de Galilei. Então, vocês imaginem o ambiente histórico em que ele estava inserido e os recursos linguísticos que ele teve que fazer para poder tratar de um assunto que até hoje a gente tem dificuldade de tratar de forma adequadamente como ele tratou. Sobre a questão da psicanálise, Alexandre, eu concordo plenamente. Eu acho que a psicanálise tem uma contribuição extraordinária, porque ela vem estudando de modo organizado a importância que certos acontecimentos têm na vida dos indivíduos na constituição da sua personalidade. Portanto, a personalidade humana é resultado das suas emoções, das suas sensações, das suas experiências. E muitas dessas experiências sequer são racionalizadas, porque ocorrem em determinados momentos da vida do indivíduo que ele sequer estava preparado para entender tudo isso. Essa é a razão, inclusive, pela qual esse cuidado extremo que os Imbiá Guarani têm com as crianças, para não despertar o que eles dizem o espírito do mal, né? Porque se você cuida então dessa primeira fase da infância, o indivíduo assume, né, a autonomia e, portanto, depois que ele constitui-se como um sujeito autônomo, né, que ele passa a racionalizar o universo, ele jamais vai sofrer algum trauma. E o trauma não passa de um conflito no âmbito da inteligência de sentidos, dessa inteligência orgânica do indivíduo, que ainda não foi suficientemente racionalizado. Tanto que os psicanalistas tratam esses problemas de que forma? Fazendo o indivíduo descobrir o que causou e aí pôr em ordem. Então, a provocação que a psicanálise faz é você pensar sobre teus traumas para tentar descobrir aonde eles ocorreram, de modo a influenciar dessa forma a tua vida, né? Não sei se concordas comigo, mas eu penso que talvez seja isso, né?
Perfeito. Ela vem no momento posterior à nossa discussão filosófica, né? Me Sim, parece sim. exatamente tentando resgatar aquilo que foi construído no decorrer de uma existência, né? Perfeito, Paulo. Seria construir um manual de instruções do ser humano civilizado, né? Seria você pegar, bom, tá aqui o indivíduo, atira na tua frente e resolve como ele é, né? Então você vai investigar para refazer o manual próprio daquele indivíduo, porque como ele tem um mundo que é próprio dele, como esse mundo foi produzido por circunstâncias que são alheias, então, a uma boa parte dos demais indivíduos, você reconstrói essa existência dele na psicanálise, para tentar corrigir algumas falhas na fabricação, né?